Semana passada eu fiz uma enquete sobre obesidade. No meio da enquete sobre obesidade surgiu um pedido para eu falar de fisiologia da inatividade física. Embora eu já tenha falado disso num vídeo anterior, eu achei que era importante dar uma complementar, então obrigado pelo pedido de falar sobre isso. E também assumi o compromisso de vir aqui às sextas-feiras fazer um vídeo sobre os assuntos que eu estou estudando, e um deles é a inatividade física. O Alan está estudando sobre inatividade física, agora ele sabe sobre inatividade física. Eu estou estudando exatamente porque eu não sei. E é interessante esse jargão, né? Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Porque como ele é real, né? Como a gente vai se concentrando, né? Se dedicando a um assunto, e vai descobrindo o quanto ele é complexo, o quanto é difícil, o quanto realmente a gente não sabe. Isso vai, por outro lado, vai aumentando a curiosidade, vai querendo estudar mais. E isso é um ciclo, para mim, um ciclo vicioso maravilhoso que vai fazendo com que eu me debruce sobre aquilo. E é o que eu estou fazendo nesse momento sobre a fisiologia da inatividade física. E aí, para tentar de uma maneira didática, tentar explicar um pouquinho sobre esse assunto. O que seria a fisiologia da inatividade física? De uma certa forma, a gente entende a fisiologia humana, porque na faculdade a gente aprende fisiologia humana e depois fisiologia do exercício. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso no vídeo, então vou ser um pouco repetitivo, mas eu acho que esse ponto é que dá o entendimento da fisiologia da inatividade física. A gente entende a fisiologia humana como a fisiologia do repouso. A partir do momento que eu começo a fazer um esforço físico, eu vou para a fisiologia do exercício. O problema é que essa fisiologia do repouso, ela é influenciada de forma diferente. Na hora que eu estou avaliando a fisiologia do repouso, tudo que está acontecendo ali em repouso, por exemplo, a hora que você vai lá sentar no laboratório para fazer um exame de sangue, para ver as suas concentrações de triglicerídeos, você está sendo influenciado pelos comportamentos que você teve fora do laboratório, principalmente nos meses anteriores ao momento que você está fazendo o exame de sangue. E aí eu vou assumir aqui a atividade física como a única variável influenciando, porque tem outros que influenciam, né, gente? Estresse, alimentação. Quando você vai ver uma resposta da sua fisiologia em repouso, você está sendo influenciado por vários outros fatores. Assumindo que está tudo linear e que a gente está mexendo só com a atividade física, se você é uma pessoa muito ativa, a tendência é que o seu triglicerídeo seja baixo. Se você é uma pessoa pouco ativa, com excesso de comportamento sedentário, a tendência é que as concentrações do seu triglicerídeo sejam altas. E aí seria fácil a gente assumir que, se quando eu me torno ativo, meu triglicerídeo baixo, eu estou ativando uma via de sinalização, um mecanismo fisiológico, que faz o meu triglicerídeo baixar. Então eu estou numa direção do mecanismo. A partir do momento que eu vou me tornando inativo, eu ativo a via no sentido contrário e aumento as concentrações de triglicerídeo. Essa é a questão, e por isso que os pesquisadores estão começando, já vem há algum tempo se preocupando em estudar a fisiologia da inatividade física, porque não é uma mão dupla. O mecanismo que faz o triglicerídeo baixar, ele não sofre um processo inverso que faz o triglicerídeo subir. É outro mecanismo, são mecanismos diferentes. E muitas vezes, e até o momento ainda está difícil, eles não estão conseguindo entender. Por exemplo, a enzima que tem uma relação que é a lipoproteína lipase, que tem uma relação com o triglicerídeo, com as concentrações de triglicerídeo, ela sofre influências diferentes de quando você está inativo e quando você está em esforço físico, quando você está ativo fisicamente. Daí é o surgimento do termo fisiologia da inatividade. E os autores se assustaram muito quando eles começaram a estudar isso e ver os prejuízos para esses mecanismos quando me desconcentrei para começar uma obra aqui, então é bom que eu já vou terminando o vídeo agora. Então, os autores se preocuparam. Eles viram que o efeito da inatividade física na saúde era absolutamente deletério, assustou, e começaram a se preocupar que a gente tenha realmente uma concentração de esforço para estudar a fisiologia da inatividade física, principalmente porque os mecanismos fisiológicos que levam aos prejuízos à saúde em função da inatividade física são diferentes dos mecanismos fisiológicos que levam à melhora da saúde em função da atividade física. Acho que
deu para dar um pouquinho mais clareada, talvez eu tenha sido repetitivo em algum ponto em relação ao dia anterior, mas às vezes é bom, né, algumas informações serem redundantes para tentar aumentar o entendimento. Fico por aqui e espero voltar na próxima sexta-feira.